E aí, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre número de massa e número atômico, beleza? Conceitos bem fundamentais da química. Bom, inicialmente, eu gostaria de tratar com vocês da estrutura do átomo, né? No átomo, a gente tem no núcleo prótons e nêutrons, e na eletrosfera, né? Que eu vou tratar aqui, vou desenhar dessa forma, olha. Na eletrosfera, a gente vai ter os elétrons. Então, no núcleo aqui, olha, a gente vai ter os prótons mais os nêutrons, beleza? Os prótons com cargas positivas, os elétrons com cargas negativas e os nêutrons sem carga. Tudo bem? Bom, a gente tem alguns números associados a essas partículas, certo? O número atômico, que a gente representa como Z, né? O Z, o número atômico, ele é o número de prótons no núcleo, beleza? O número atômico é o número de prótons no núcleo. O número de massa, que a gente representa como A, ele é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Por que disso, né? Porque a massa do átomo está toda concentrada no núcleo. A massa do elétron, para vocês terem ideia, né, ela é mais de 1000 vezes menor do que a massa de um próton. Então a gente tem uma massa de um próton, a massa do elétron é 1000 vezes menor. Então ela acaba sendo irrelevante nas nossas contas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tratar a massa do átomo, né, a massa atômica, como a massa de prótons mais a massa de nêutrons. Beleza? Bom, então na prática, né, como que a gente vê isso? O átomo de hidrogênio, ele tem o número atômico 1, que é o número que vem em cima, normalmente, e o número que vem embaixo, normalmente, é a massa atômica, beleza? Então, eu vou colocar aqui Z e o A eu vou colocar aqui, beleza? Vou colocar aqui embaixo. Então, eu representei da seguinte forma, o número atômico em cima e a massa atômica embaixo. Isso pode mudar de algumas tabelas. Então, o que eu recomendo? O número atômico é sempre um número inteiro. É 1, 2, 3, 5, 19. Agora, a massa atômica normalmente é um número fracionado. Por exemplo, ele é sempre 29,9, 18,8, certo? Normalmente, isso funciona para a maioria dos casos. Bom, então, é, no, com o número atômico e o número de massa, a gente pode tirar algumas conclusões sobre o hidrogênio. Quantos prótons o hidrogênio tem? Né? Porque os prótons é igual, a quantidade de prótons é igual o número atômico. Beleza? Então, o número atômico é a quantidade de prótons. Se eu tenho um número atômico no hidrogênio igual a 1, a quantidade de prótons é 1. Agora, o número de massa do hidrogênio, né? O número de massa A é 1. Então, qual que é o número de nêutrons no hidrogênio? Olha essa segunda equação daqui, olha, essa daqui. Se prótons mais nêutrons é um número atômico, então vamos substituir na fórmula, olha. A é igual a 1, né? Que a gente falou que o número atômico é 1. O número de prótons a gente viu que é 1 também, mais o número de nêutrons que eu não sei. Passa esse 1 para o outro lado negativo. Então, a gente vai ter que o número de nêutrons é 0. Então, ele realmente não tem número de nêutrons. Beleza? O número de elétrons depende se ele é eletronicamente neutro. O que isso significa? Se ele não tem um maisinho aqui em cima, ou se ele não tem um menusinho aqui em cima, olha, isso significa que ele é eletronicamente neutro. E para os átomos eletronicamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons é igual a 1 também. Então, no átomo de hidrogênio eletronicamente neutro, a gente tem um próton, a massa atômica dele é 1, o número de nêutrons é 0 e o número de elétrons é 1. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo com o átomo de sódio. O átomo de sódio, a representação dele é Na. O número atômico dele é 11.
E o número de massa, 22,99. Qual que é o número atômico e qual que é o número de massa? Você lembra da dica que eu te falei? O número inteiro é o número atômico e o número vírgula alguma coisa é o número de massa. Perfeito? Vamos lá tirar as conclusões que a gente tirou para o hidrogênio. Qual que é o número de prótons dele, então? 11, né? Por quê? O número de prótons é igual ao número atômico. Qual que é a massa atômica para ele? 22,99. Qual que é o número de nêutrons dele? Bom, a gente vai arredondar esse 22,99 para essa conta para 23, certo? Então, a massa atômica a gente sabe que é a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Então, se a massa atômica a gente vai arredondar para 23, o número de prótons a gente viu que é 11, somados com o número de nêutrons aqui, segundo a fórmula, né? Só substituindo a fórmula. Agora, o que eu faço? Pego esse 11 e passo para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, o número de nêutrons é 23 menos 11. Quanto que dá 23 menos 11? 12. Então, a gente tem 12 nêutrons no átomo de sódio. Beleza? E o número de elétrons? Como a gente está tratando de um átomo eletronicamente neutro, né? Não tem nem o maisinho, nem o menusinho aqui em cima, indicando que ele é um cátion ou um ânion. Um cátion que perdeu elétrons, né? Lembra de caixão, cátion, caixão, ou seja, perda de elétrons, é o cátion, que é positivo, né? Quando você perde elétrons, a carga que sobra é positiva. Agora, quando você ganha elétrons, ou seja, nos ânions, aí a carga fica negativa e você tem um ânion. Mas aqui a gente está tratando de um átomo eletronicamente neutro. Então, qual que é o número de elétrons que tem? 11, né? Que é igual ao número de prótons. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido isso tudo. Foram muitas informações, mas com o tempo você vai lidando muito melhor com tudo isso. Qualquer dúvida, eu estou aí. Até mais.